Meu amigo vascaíno, final de semana decisivo para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Dentro de campo, a gente tenta permanecer fora da zona do rebaixamento. Temos uma decisão contra a equipe do América Mineiro, em busca da permanência na Série A, e fora de campo, as eleições mais importantes da história do nosso querido clube Vasco da Gama, que nos últimos anos foi muito sucateado. Então a gente tem aí oficialmente a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em uma das ações que foram impetradas com relação aí às eleições do Vasco, e a partir deste momento a gente fará o nosso vídeo aqui para passar informações sobre o futebol e sobre esse processo aí das eleições. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, nos conceda aí uma oportunidade, esta força, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o nosso vídeo aqui. Bem, meus amigos, primeiramente vamos falar aqui sobre a questão de campo. O Vasco está se preparando para o jogo contra o América Mineiro, jogo dificílimo que vai acontecer em São Januário, no próximo domingo, no dia 12. O Vasco com a obrigação de vencer, muito favorito, vai pegar um América Mineiro aí, que demitiu o treinador e que já está rebaixado, não poderia ter aí adversário melhor para o Vasco nesse momento que não fosse o América Mineiro, né? Acho que nessa sequência, Papai do Céu até abençoou a gente, porque a gente pegou aí o América Mineiro. O Vasco vai contar aí com um reforço aí do nosso querido Rossi, né? Um dos principais atletas aí do nosso elenco, vai ajudar bastante, e confirmadíssimo aí o Paulinho e o Eric Marcos vão para o jogo aí. Ambos foram aí liberados pelo STJD após serem julgados devido à expulsão contra a equipe do Internacional. Meu palpite para o jogo, 3-0, Vascão da Gama, e o Vasco ainda, além de conquistar uma vitória, vai ficar legal aí no saldo de gols. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre as eleições do Vasco da Gama, né? Hoje a gente teve aí novidades com relação ao Rio de Janeiro, à justiça daqui do Rio de Janeiro, mas antes vamos colocar um textinho sobre o que cada um candidato, sobre o que eles pensam aí desse momento aí do Vasco da Gama. Primeiro a gente vai colocar aqui o Pedrinho, a fala aqui do Pedrinho aqui, e depois a gente vai colocar o Levenciano. Quando você tem 30%, obviamente você é minoritário, a 777, que se tornou o Vasco SAF, é majoritário. Isso não quer dizer que eu não tenho futebol. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu preciso ter voz para representar os 30%. Eu não posso, obviamente, aceitar que o Vasco ele é transferido para uma empresa americana e essa empresa, sem nenhum alinhamento institucional, afetivo, de DNA do que é o Vasco, e, pelo visto, sem algum planejamento esportivo, através das dificuldades que o Vasco tem enfrentado dentro de campo, tendo que reagir num momento de emergência, de urgência, eu não vou ser passivo. Eu não posso ser passivo como foi a gestão que ainda exerce o cargo até o final desse ano, que foi uma gestão que não fez uma gestão conjunta com a 777. Praticamente ela passa e transfere a responsabilidade do futebol para 777, como se estivesse lavando as mãos, e deixa de lado completamente o futebol. Pedrinho falou é a mais pura verdade. Ele está certo. Ele só esqueceu de dizer o seguinte, que 93 desses conselheiros compunham essa administração do Jorge Salgado, 93 conselheiros que já estavam lá nessa administração,
e que ele, Pedrinho, está colocando no Vasco da Gama para dar continuidade. Então, se há efetivamente essa verdade que o Pedrinho falou, por que, que ele está repetindo a receita do bolo para dar errado? E o Levenciano, a gente vai colocar aqui o que ele disse. Nós damos um passo importante para que nós tenhamos recursos, inclusive de forma antecipada, de transferência de potencial construtivo, para que financie a revitalização do nosso estádio, que de fato está muito pequeno para a nossa torcida. Né? Nós temos um projeto espetacular, na verdade nós temos 2 projetos do Somamos para São Januário, um contratado junto à empresa sueca Cernic e outro da gigante de construções de arenas e estádios por todo o mundo, que é a Pópolis, fez a reforma do estádio de Wembley, fez o estádio do Tottenham, fez o estádio da Luz, do Benfica, fez várias arenas nos Estados Unidos. A Pópolis, sem sombra de dúvida, é a maior empresa de construção de estádios no mundo. E ela desenhou arquitetonicamente para São Januário um São Januário em forma da caravela São Gabriel. É um design espetacular que a página de futebol OneFootball elegeu como os 10 estádios mais bonitos do futuro. Aí o Leve insistindo na situação dos projetos, né? É o único aí que tem projeto, essa é a verdade. Bom, em síntese, né? Esse foi o resumo durante toda a campanha aí dos dois, né? O Leven hoje que esteve no Globo Esporte, no GE, o GE propôs aí um debate, mas o Pedrinho alegou problemas aí na agenda dele e não esteve presente nesse debate aí. Levin falou sobre tudo que foi respondido lá e, cara, a gente vê que de longe é o mais preparado. Com relação à situação das eleições, tá? Está confirmado aí, ó, juiz mantém eleição para este sábado, mas faz ponderações sobre sistema de votação online, perfeito? Essa aqui é uma das ações, essa aqui não é a ação da oposição, do Leonardo Rodrigues, é uma outra ação, tá? Mas é dito o seguinte aqui, ó, o processo do sócio que requeriu a prova de conceito nas eleições do Vasco está com conclusão do juiz. Vamos ver alguma coisa dali. Então tá aqui, ó, né, o juiz, o próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro demonstra muita preocupação ali com relação a essa situação da transparência e da licitude dessa eleição. Então, ele disse o seguinte aqui na decisão dele: deve o ilustre responsável pelo processo eleitoral disponibilizar o resto do sistema antes do início do processo eleitoral, limitar o acesso administrativo do sistema a apenas 2 pessoas identificáveis, sendo que uma delas deve estar presente no local, limitar o acesso administrativo do banco de dados do sistema e apenas 2 pessoas identificáveis, sendo que uma deve estar presente no local, disponibilizar ao perito do juízo o relatório da atividade durante todo o processo eleitoral, o que significa que o perito do juízo pode requisitar diversos relatórios durante todo o processo, entregar ao perito do juízo, ao final do processo, o resto do sistema, o recolhimento de todas as mídias geradas durante o processo eleitoral para acautelamento no juízo, devendo ser entregue ao perito do juízo no final do processo eleitoral. Ou seja, após essa situação aí da eleição, no sábado, há um perito que ele vai investigar toda a possibilidade de fraude aí de sistema que foi nomeado pela Justiça. A eleição está mantida para amanhã, de forma online, mas a Justiça colocou aí um perito. Vamos acreditar aí que esse perito aí
seja imparcial e seja idôneo, certo? Sem mácula, para a gente ter uma eleição honesta e íntegra no Vasco da Gama. Eu acredito, levei esse ano, já falei isso aqui, tem mais votos, acredito na vitória aí do Somamos, né? Desde que seja uma eleição limpa, certo? Presencial ou online, o Levinciano tem mais votos, mas a gente não sabe se o sistema vai deixar Levinciano ser eleito. Perfeito, pessoal? Eu agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!